votação final da reforma da Previdência no Senado deve acontecer apenas no dia 10 de outubro. Radares móveis serão suspensos de rodovias federais já na semana que vem. Desemprego cai em 10 regiões do país no segundo trimestre deste ano. MP da Liberdade Econômica promete modernizar o ambiente de negócios e atrair investimentos. Governo dos Estados Unidos solicita o embargo do petroleiro iraniano retido há mais de um mês em Gibraltar. Avião com mais de 200 pessoas a bordo faz pouso de emergência na Rússia. Audiência no Senado debate mais uma vez a falta de pagamento do seguro aos familiares das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense. E no Mato Grosso do Sul, o projeto de uma mulher em tratamento do câncer ajuda a resgatar a autoestima de outras pacientes. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. A votação final da reforma da Previdência, que será feita pelo Senado, foi adiada para o dia 10 de outubro, após pressão da oposição para que o prazo regimental fosse cumprido. O adiamento foi feito após a pressão da oposição para que o prazo regimental fosse cumprido e desconsiderou segundas e sextas-feiras para a realização de discussões em plenário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, chegou a dizer que a publicação da matéria poderia acontecer entre os dias 8 e 10 de outubro. O senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, disse que a oposição nunca concordou com um calendário que subvertesse os prazos regimentais. Fica impossível nós conseguirmos, ao mesmo tempo, a condução, o tempo necessário para a condução simultânea, e ainda tem o tempo político, simultânea de dois debates de reformas tão importantes. Então, acho que nós temos que ter só a calma necessária para fazermos o debate no tempo necessário da reforma da Previdência, construirmos no tempo necessário o debate da reforma tributária, mas sem prejudicar o funcionamento dessa comissão. Segundo Rodrigues, pelo regimento, só seria possível a realização de discussões às segundas e sextas-feiras, contabilizadas para a votação da emenda constitucional, se todos os líderes concordassem, o que não aconteceu. O novo calendário programa a votação em primeiro turno para o dia 24 de setembro e do segundo turno no dia 10 de outubro. Esse acordo para poder prevalecer o protagonismo do Senado na reforma tributária é para inglês ver. Essa que é a realidade. A Câmara está tocando lá o projeto de reforma tributária e o Senado está apenas assistindo. A presidente da CCJ, Simone Tebet, disse que o relator da matéria, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, entregará o relatório no próximo dia 23, para que o texto possa sofrer alterações até o dia da sua leitura, em 28 de agosto. Primeiro que esse calendário foi feito sem quebra de interstício, sem colocar sessões ordinárias de segundas e sextas. Nós não precisamos da oposição para cumprir esse calendário. Agora é preciso fazer uma referência à oposição, que a oposição, em vendo que nós vamos dar todo o espaço para o debate, a oposição não se opôs nesse aspecto a esse prazo, acabou acordando dentro desse prazo aí de 60, 65 dias. Na próxima semana, a comissão realizará uma série de debates sobre a reforma da Previdência. A expectativa era que os debates na CCJ começassem na próxima segunda-feira. Porém, pelo baixo número de parlamentares em Brasília neste dia da semana, a presidente do colegiado decidiu adiar as discussões. As audiências começarão na terça-feira. Entre os convidados do dia estará o secretário especial do Trabalho e da Previdência, Rogério Marinho. E a Câmara dos Deputados se reuniu hoje para discutir os crimes cibernéticos. A pauta foi convocada pelo deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo. Nunca foi tão fácil se comunicar. Agora, com apenas alguns cliques, é possível pagar contas sem sair de casa, conhecer novas pessoas ou até mesmo fazer uma reunião de negócios de qualquer lugar do mundo.
Mas quem gosta de navegar pela rede precisa redobrar a atenção. É que tem sido cada vez mais comum os casos de crimes praticados dentro do universo digital, os crimes cibernéticos. A pessoa entra numa rede social, copia, faz algo parecido e se passa por você para fraudar um parente, para usar para ameaçar outra pessoa e até você provar que você não é você. É um problema sério sobre isso aí. E essas pessoas se escondem atrás do anonimato. Queríamos verdadeiramente deixar as coisas às claras. A pessoa entra na internet, ela tem que ser identificada fácil e o que ela fizer, ela tem que se responsabilizar por isso. E as infrações são muitas. Extorsão, ameaça, difamação são apenas alguns desses crimes cometidos. A SaferNet, a associação que visa defender os direitos humanos na internet, fez um levantamento que mostra que em 2018 foi registrado uma alta de 100% das denúncias em relação ao ano anterior. Além disso, as mulheres se tornaram uma das maiores vítimas dos criminosos virtuais. Agora a gente tem uma lei específica e também as pessoas ganham mais consciência de que não é porque foi na internet que não tem consequência. Não. Na internet também se denuncia, também é crime e as pessoas também são responsabilizadas por esses crimes. Então, para facilitar, a gente tem as orientações no canaldeajuda.org.br, gratuito, anônimo, aberto à população que tiver sido vítima de um crime dessa natureza. Pode buscar ajuda de como tirar o conteúdo, como denunciar. Esse tema foi debatido em uma audiência pública aqui na Câmara, que foi presidida pelo deputado federal Davi Soares do DEM. Segundo ele, o objetivo é discutir soluções legais para que as competências policiais tenham acesso às provas telemáticas para a resolução de investigações criminais. O debate teve a participação de representantes do Ministério Público Federal, ONGs de apoio ao combate aos crimes cibernéticos e membros da segurança pública. O perito criminal Ivo de Carvalho, da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, explicou sobre as dificuldades encontradas atualmente pelos órgãos de segurança para se desvendar um crime cibernético. Dos grandes problemas que a gente tem com o crime cibernético é que ele não tem fronteiras. Então, um atacante ele pode estar em qualquer lugar do mundo e ele pode estar usando infraestrutura em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem muita dificuldade em obter esses dados. Então, tanto no Brasil, questão de dados de conexão, quem conectou num determinado serviço, às vezes a resposta é lenta, existe uma divergência de entendimento da legislação, quanto para obter informação de outros países. Já o diretor de prevenção da SaferNet, Rodrigo Nejmin, alertou sobre o aumento dos crimes na internet, principalmente quando as infrações são disfarçadas de opiniões. E as pessoas às vezes se sentem na internet mais livres, com menor filtro de expressão de violência e de expressão de conteúdo agressivo, passando o limite da opinião e entrando na seara de violação a direitos ou agredindo a dignidade de outras pessoas. E não é porque foi na internet que não é crime ou que não é violento ou que não causa um dano. Além dos crimes cometidos pela internet, também há disseminação de crimes cometidos fora da rede e que ganham maior repercussão pela tamanha crueldade. Um deles foi o ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo, em março deste ano, que deixou 10 pessoas mortas. O massacre começou a ser planejado meses antes. Vale lembrar que os autores premeditaram o crime em um fórum na Deep Web, espaço digital no qual pessoas anônimas incitam crimes de ódio e intolerância. Mas o aumento da criminalidade, em função da vulnerabilidade da rede, não afeta somente as pessoas físicas. Com o aumento da tecnologia, as empresas também têm enfrentado diversos desafios para conseguir se proteger dos crimes cibernéticos. Se eu quiser usar um crime cibernético atacando um concorrente meu, eu não preciso fazer dumping de preço. Eu posso simplesmente fazer um ataque na linha de montagem dele, de tal forma que ele não consiga produzir e entregar o que ele encomendou, recebeu de encomenda. E, em função disso, eu tiro ele do mercado. Então, assim, precisa se conscientizar a sociedade como um todo, pessoas físicas, pessoas jurídicas, de que o crime é tão competente quanto o lado do bem. De acordo com o deputado Davi Soares, a audiência pública foi mais uma etapa importante para tentar fazer a navegação pela internet mais segura e tranquila.
além de tornar a rede um espaço de respeito para todos. Para você ter ideia, os crimes de maior gravidade praticados no nosso Brasil foram feitos por jovens que em sites de bate-papo, de blogs, escondidos da internet, ele nunca ficava armando com o outro lá e tal, como seria feito um golpe com perfeição. E a gente está para discutir aqui com profissionais da área que venham nos dar ferramentas para nós instrumentalizarmos através de projetos de leis. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é a favor de vetos no projeto de lei sobre abuso de autoridade que foi aprovado no Congresso Nacional e que agora será enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O plenário deu caráter de urgência à proposta e a votação foi feita rapidamente. Os deputados definiram em quais situações vai ser configurado o crime de abuso de autoridade. O texto engloba atos cometidos por servidores públicos e membros dos 3 poderes da República, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas e das Forças Armadas. Alguns parlamentares defenderam o adiamento, mas a maioria optou pela finalização. O plenário ainda conseguiu derrubar os 3 destaques apresentados para modificar o texto. No total, a proposta apresenta 37 ações que podem ser consideradas abuso de autoridade quando praticadas com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Pelo projeto de lei, será considerado abuso obter provas por meios ilícitos, executar mandado de busca e apreensão em imóvel, com mobilização ostensiva para expor o investigado a vexame, impedir encontro reservado entre um preso e seu advogado e decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem intimação prévia de comparecimento ao juízo. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, foi aprovado o melhor texto em que todos os poderes respondem a partir da lei por igual. Já o líder do governo, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, acredita que o presidente Bolsonaro deve vetar alguns pontos. E se passar no Senado, a MP da Liberdade Econômica irá acabar com várias burocracias. A medida vai permitir, por exemplo, que a carteira de trabalho e os registros públicos em cartório sejam feitos por meio eletrônico. A instabilidade econômica no Brasil afeta a saúde financeira de empresas e compromete a confiança dos consumidores, além da segurança de funcionários no trabalho. Essa semana, a medida provisória 881, mais conhecida como MP da Liberdade Econômica, foi aprovada na Câmara dos Deputados, uma vitória para o governo. A proposta busca reduzir a burocracia e melhorar a segurança jurídica para as atividades econômicas no país. Mudanças importantes foram feitas pelos deputados para tentar desburocratizar a economia brasileira. São alterações em regras do direito civil, administrativo, empresarial e trabalhista. Uma das mudanças mais discutidas foi a do trabalho aos domingos. Agora, o trabalhador terá obrigatoriamente um domingo de folga a cada 3 domingos trabalhados. E sempre que trabalhar no domingo, terá que receber remuneração em dobro ou ganhar uma folga durante a semana. As folgas semanais, conforme o texto, devem ser preferencialmente aos domingos. Pequenos e médios empresários, além de prestadores de serviços, poderão agilizar o processo para abrir e manter o próprio negócio. Esses profissionais não irão mais precisar de alvará para funcionar. Também fica criada a carteira de trabalho digital. O texto permite que documentos públicos digitais passem a ter o mesmo valor que os documentos originais. E diz que o e-social deve ser substituído em 6 meses por um sistema simplificado. Para este advogado trabalhista, a MP da Liberdade Econômica tem muitos pontos positivos. A partir do momento que eu promovo essas reformas, eu, em tese, estou atraindo o empresário. E o incentivo, eu fomento a contratação. Eu fomento a criação de postos de trabalho. E isso contribui veementemente para a movimentação da economia. A medida provisória também vai diminuir os riscos para quem quer investir. Alguma coisa que realmente vai destravar vários pontos importantes, criando um novo modelo de negócio, um novo ânimo para o mercado de uma maneira geral.
É um conjunto de vários pontos, com várias pequenas medidas, mas que a soma dessas medidas vai trazer aí no curto e médio prazo resultados bem animadores aí para o mercado e para o aquecimento da economia de uma maneira geral. E um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, publicado hoje no Diário Oficial, reduziu impostos sobre videogames e acessórios. O decreto altera a porcentagem de impostos cobrados sobre produtos industrializados. Neste rol entram os videogames, acessórios dos consoles e componentes. No início do mês, Bolsonaro já tinha falado que pretendia assinar um decreto reduzindo a carga tributária para deixar esse dinheiro ficar na mão do povo. A partir de agora, as taxas para consoles caem de 50% para 40%, acessórios de 40% para 32%. Os videogames com telas incorporadas, portáteis ou não, de 20% para 16%. Destaque internacional agora. Os Estados Unidos solicitaram o embargo do petroleiro iraniano que está retido há mais de um mês em Gibraltar. O advogado Joseph Triel, representante da promotoria, não explicou no tribunal em que se baseia a demanda do Departamento de Justiça americano. O tribunal deve decidir se prolonga ou não a retenção do petroleiro Grace One. Sem esta demanda recebida durante a madrugada, o navio teria partido, afirmou o presidente do Tribunal Supremo. Ao mesmo tempo, o capitão e os 3 oficiais do Grace One, que estavam em liberdade sob fiança, foram formalmente liberados. O navio foi interceptado em 14 de julho pelas autoridades de Gibraltar por suspeita de querer entregar petróleo à Síria, violando as sanções impostas pela União Europeia contra Damasco. E você vai ver a seguir que os radares móveis serão suspensos nas rodovias federais a partir da semana que vem. E ainda, os familiares das vítimas do Chapecoense não receberam ainda o pagamento do seguro. O presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão do uso de radares móveis em rodovias federais já na semana que vem. A ordem foi dada ao Ministério da Justiça e publicada hoje no Diário Oficial da União. Bolsonaro falou que a suspensão de radares móveis de velocidade começa a partir de segunda-feira. A ordem se refere aos radares instalados sobre um suporte ou em um veículo e os que são direcionados manualmente para os veículos. A determinação não vale para os radares fixos, instalados em local definido e de forma permanente. De acordo com o despacho assinado pelo presidente, a suspensão tem o objetivo de evitar que os radares se tornem equipamentos de arrecadação e percam o caráter educativo. Bolsonaro também criticou uma decisão da Justiça que proibiu a suspensão de radares fixos em rodovias federais. No final de julho, o governo acabou fechando um acordo para instalar 1.140 aparelhos. A suspensão dos radares móveis, determinada pelo presidente, vale até que seja concluída uma revisão das normas sobre fiscalização eletrônica de velocidade feita pelo Ministério da Infraestrutura. A pasta controla o Departamento Nacional e o Conselho Nacional de Trânsito, que definem regras sobre o assunto. Uma operação conjunta dos Ministérios Públicos Estaduais prendeu 89 pessoas em 9 estados. Entre os alvos estão integrantes das facções criminosas conhecidas por atuarem em presídios do Brasil, além de policiais militares. Todos os alvos dos mandados têm ligação com o tráfico de drogas. A operação aconteceu simultaneamente no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os agentes entraram em comunidades em busca dos suspeitos. Em outros estados, algumas varreduras aconteceram em presídios. E o desemprego caiu em 10 regiões do país no segundo trimestre deste ano. A taxa de desemprego no país caiu de 12,7% para 12% no segundo trimestre. Segundo o IBGE, a porcentagem representa 12.800.000 pessoas sem emprego. Bahia, Amapá e Pernambuco são os estados mais afetados. Na contramão estão Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os estados registraram os menores índices de desemprego do país. O IBGE também divulgou que 3.300.000 pessoas procuram emprego há pelo menos 2 anos, o maior número para um trimestre desde 2012.
No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,24% e encerrou o dia cotada a R$ 3,990 na venda. Uma multidão tomou conta de Buenos Aires nesta quinta-feira para protestar contra a instabilidade econômica que atingiu o país após as eleições primárias. O presidente argentino Maurício Macri e o candidato Alberto Fernandes emitiram nesta quarta-feira mensagens de conciliação em uma tentativa de acalmar os mercados. O dólar subiu e as ações despencaram após o revés eleitoral do liberal Macri nas eleições primárias de domingo. Pelo Twitter, o presidente disse que teve uma boa e longa conversa com o rival. O que fizemos foi manter, como disse o presidente no tweet, um diálogo permanentemente aberto para nos ajudar. Ele é o presidente e a verdade é que não preciso que ele me veja. O que faz falta é que tenhamos essa possibilidade de conversar. Tenho vontade de falar e ajudar a superar a situação econômica, mas a verdade é que não posso fazer nada. Em reação ao resultado das primárias em que Fernandes obteve 47% dos votos, a moeda argentina se desvalorizou quase 20% e a Bolsa de Buenos Aires caiu 38%. Nesta quarta, a moeda argentina voltou a perder valor, fechando o dia cotada a 62,18 pesos por dólar. A Bolsa também teve uma queda, de 1,86%. Bem, você vai ver a seguir que alguns alimentos podem cortar o efeito de remédios. E ainda, após 2 meses de protestos, Pequim poderá usar forças armadas para reestabelecer a ordem. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje um projeto que acaba com alguns cargos públicos. De acordo com o governo paulista, a ação vai gerar uma economia de mais de 2 milhões de reais. Foram criados 3 novos cargos e extintos 19, de livre escolha e de caráter provisório. Os cargos estavam congelados. Alguns foram transformados em cargos de carreira, como chefe de cerimonial, ouvidor adjunto e diretor-presidente da Escola do Parlamento. Outros cargos foram transformados como de assistente. Um agora irá atuar junto com os vereadores que compõem a mesa diretora. O projeto foi aprovado na segunda votação na Câmara de Vereadores e segue para a sanção do prefeito Bruno Covas. O projeto de lei atende a questionamentos do Ministério Público em ação direta de inconstitucionalidade movida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, só que em menor número. Na semana passada, a Justiça paulistana havia decidido pela suspensão de 1.068 cargos comissionados da Câmara Municipal de São Paulo. E o assunto agora é saúde. Você sabia que para algumas pessoas comer uma simples maçã pode fazer mal? Pois é, parece mentira, mas não é. Existem alimentos que cortam o efeito das medicações e, além de não combater uma febre ou uma infecção, podem provocar algumas sequelas nada agradáveis. O Reginaldo está na farmácia em busca de alívio para uma dor de cabeça. Por isso comprou esse remédio, que tem na fórmula uma substância chamada paracetamol. Mas o que ele não sabe é que depois de tomar o medicamento, não deve comer uma simples maçã. A fruta tira o efeito da substância. Não sabia. E por coincidência, você está me perguntando, um dos alimentos que eu como todo dia, quase todo dia, é maçã. E com certeza eu já tomei paracetamol e comi maçã logo em seguida. E não sabia que a combinação não era boa. Assim como o Reginaldo, muita gente não se dá conta, mas a alimentação pode ter influência direta no efeito dos remédios. Uma refeição inadequada pode cortar a ação do medicamento, ou pior, causar efeitos colaterais indesejáveis, como intoxicação e, em casos mais graves, até a morte. É um exemplo simples, é um indivíduo que toma muito café, muita cafeína e tem algum problema respiratório e está usando teofilina, a cafeína aumenta o efeito da teofilina, uma potencialização. Então pode haver efeitos adversos no sistema cardiocirculatório. Um dos exemplos mais conhecidos é o da pectina, fibra encontrada em frutas como maçã, ameixa e goiaba. Essa substância pode dificultar a absorção de remédios à base de paracetamol, que servem principalmente para curar resfriados. As folhas verdes são outro exemplo.
Alface, espinafre e brócolis são ricos em vitamina K e por isso devem ser evitados por pacientes que usam medicamentos anticoagulantes. Quem gosta de queijo e leite deve ficar atento aos antibióticos com tetraciclina, muito comum no tratamento de espinhas e infecções urinárias. O cálcio desses alimentos pode anular o efeito da fórmula. Você sabia que uma maçã, por exemplo, pode cortar o efeito de um medicamento? Não, não sabia. Eu gosto de comer maçã. Tenho preguiça de comer para tirar a casca. Não sabia, não. Ficar sabendo agora dessa informação, lhe preocupa? Não, o médico nunca falou nada, não me preocupo, não. E um dos grandes problemas é que, em alguns casos, a bula dos remédios não informa os pacientes sobre os riscos. Cabe ao profissional da saúde, seja um médico ou farmacêutico, orientar as pessoas. O farmacêutico, ele está aqui, né, para a população, para tirar todas as dúvidas referente à medicação, tá? Para isso nós temos, né, os nossos DEFs, nossos estudos científicos, onde a gente vai estar consultando para poder orientar o paciente se pode ou não tomar com algum alimento, né, ou com alguma alimentação. A recomendação feita pelos especialistas é que o remédio seja tomado ou 1 hora antes ou 2 depois da refeição e sempre com água, nunca com outros tipos de bebida, como suco, refrigerantes e café. Existem alguns produtos farmacológicos, alguns medicamentos, que eles agridem a mucosa do estômago e do intestino. Então, para que isso não ocorra, é aconselhável que o indivíduo ingira algum alimento antes de utilizar o medicamento. Esses medicamentos, como exemplo, são os anti-inflamatórios, os esteroidais, que são derivados de esteroides, e os não esteroidais. O Adailton também desconhecia o risco de misturar alguns alimentos e remédios, mas agora vai ficar atento, tanto à bula quanto ao cardápio. Eu vou consultar para ver se existe algum antagonismo com o remédio, entre o remédio e a alimentação que eu vou fazer. É importante saber, né? É importante saber, claro. Afinal, também tomar o remédio e perder o efeito não vale a pena. Exato, não vale a pena. Perder tempo, né? Perda de tempo e dinheiro. É verdade. De acordo com a Anvisa, é obrigatório que toda bula de medicamento traga a indicação sobre a interação com alimentos sempre que estas existirem. E olha só que interessante, apesar de estarmos em pleno inverno, a proliferação do mosquito da dengue continua alta em Campo Grande. Por isso, a prefeitura instalou várias armadilhas pela cidade. Uma lâmina de compensado presa com clips a um potinho cheio de água. A armadilha é estrategicamente colocada no meio das plantas. Locais úmidos e escuros são os preferidos das fêmeas para botarem seus ovos. Não vai ser num local assim facinho, né? Ela vai procurar um local mais escondidinho, aquele local que às vezes passa despercebido, você deixou uma vasilhinha ali, então ela é muito inteligente. Depois de 7 dias, a agente retorna à residência para retirar a armadilha. A lâmina de compensado é enviada para o laboratório da Coordenadoria de Controle de Endemias para identificar e quantificar os ovos do mosquito. No dia da ação, a gente vai estar recolhendo essas armadilhas. Vamos estar levando ao laboratório para fazer a contagem dos ovos. Só que assim, no dia da gente recolher as armadilhas, a gente vai trocar a palheta. Por quê? A gente vai ter 2 demonstrativos, o antes da ação e o após a ação. Porque isso acaba norteando as nossas ações. Se a ação foi eficaz, se a gente tem que mudar alguma estratégia. O São Conrado é o 3º bairro da capital a receber as armadilhas. No Universitário e no Jardim Macaúbas, elas já foram trocadas. Apesar do clima não estar mais propício para a proliferação do Aedes, nestes locais o índice de infestação ainda é alto. Ele deu 1,8, o aceitável até 1%. Antigamente nós encontrávamos larvas do mosquito em água parada limpa. Hoje não, hoje a gente já encontra em esgoto, a gente já encontra em fossas, então o mosquito ele vai mudando os hábitos dele, então nós também temos que estar em constante evolução. Estas mesmas armadilhas foram utilizadas em outro projeto do Ministério da Saúde. Os ovos coletados foram enviados para o laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, para serem infectados com uma bactéria que inibe a transmissão da dengue, zika e chikungunya.
Com agulhas muito finas, os pesquisadores injetam a bactéria presente na mosca da fruta diretamente nos ovos do Aedes. Os mosquitos originários destes ovos não transmitem doenças. A estratégia deu muito certo no Rio de Janeiro, onde o projeto foi implementado pela primeira vez em 2015. Em Campo Grande, os mosquitos infectados serão soltos em novembro nas Moreninhas. Vamos recomeçar já semana que vem, né? Dia 21 no caso, com a capacitação para os agentes locais. E quem vai nos ajudar nesse projeto, mais de 50% do projeto vai ser a população local. Porque ali nós vamos colocar os ovos dentro da residência, ele vai ser eclodido na residência, para depois ser liberado para o ambiente. A gente acredita que é mais uma ferramenta para combater o Aedes aqui na nossa cidade. Após 2 meses de protestos a favor da democracia, a China concentra forças de segurança perto de Hong Kong. Homens da Polícia Militar estão cercados por caminhões e blindados de transporte de tropas em um estádio da cidade. Após 2 meses de protestos em Hong Kong a favor da democracia, Pequim deu a entender nos últimos dias que poderia empregar a força para restabelecer a ordem na ex-colônia britânica. O tom mais duro provoca o temor de uma repressão militar para sufocar um movimento iniciado há 10 semanas. Um grande protesto no aeroporto da megalópole suspendeu os voos na segunda e terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esperar que Pequim atue com humanidade em relação à crise pelo bem das negociações comerciais. O magnata pareceu vincular um eventual acordo comercial com Pequim a uma solução do conflito em Hong Kong. E você vai ver a seguir que um brasileiro foi preso com mais de 50 quilos de cocaína no Paraguai. E ainda, um projeto ajuda a resgatar a autoestima de pacientes com câncer. Um brasileiro foi preso com mais de 50 quilos de cocaína no Paraguai. A droga estava escondida em vários compartimentos de um veículo. Foi preso na noite de ontem no bairro Guarani, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, o brasileiro Ronivon Gonçalves Silva, de 35 anos, morador na cidade de Ponta Porã. Com ele foram apreendidos 50 quilos e 600 gramas de cocaína. A droga estava em vários compartimentos deste veículo, um Citroën modelo C4 com placas de Campo Grande. Durante a abordagem, Ronivon se apresentou como estudante de medicina de uma universidade da cidade, mas entrou em contradição em vários momentos. A polícia então efetuou uma vistoria no veículo e a droga foi encontrada. A cocaína foi apreendida e permanece em custódia no Departamento de Investigações da Polícia Paraguaia, à disposição do Ministério Público. E na Rússia, um avião com mais de 200 passageiros fez um pouso de emergência em um milharal após colidir com pássaros. Um Airbus A321 com 226 passageiros e 7 tripulantes a bordo fez um pouso de emergência nesta quinta-feira em um campo de milho na região de Moscou. O Ministério da Saúde informou que 23 pessoas, incluindo 9 crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas. O avião teve um choque durante a decolagem com um grupo de pássaros que perturbaram o funcionamento do motor, segundo a Agência Federal de Transporte Aéreo. O incidente ocorreu durante a madrugada. O avião seguiria até Simferopol, principal cidade da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. O Airbus pousou a 1 quilômetro da pista de decolagem do aeroporto de Zhukovy. O Comitê de Investigação Russo abriu um inquérito sobre o incidente. E na região nordeste do país começou a colheita de abacaxi bem ali no agreste de Pernambuco. A boa umidade do solo está garantindo 30 mil frutos por hectare. O abacaxi pérola é a principal cultura do município de Pombos, no agreste de Pernambuco. São 700 hectares de área plantada, segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Agricultura Familiar do município. O número de produtores ultrapassa os 200. Hoje, a maior renda que os agricultores têm no município de Pombos é através do abacaxi. Este ano, o abacaxi pérola conseguiu se desenvolver bem graças ao volume chuvoso. A média histórica de chuva em Pombos é de 800 milímetros, mas nos últimos anos choveu bem menos que isso.
Em 2019, a situação melhorou. Nos últimos 7 anos, a chuva foi a metade do esperado, que era de 800 milímetros. Choveu apenas 300 a 400. E esse ano é que está chovendo um pouquinho a mais. Ainda não atingiu a média esperada, mas foi bem melhor. Quanto que é a média esperada? 800 milímetros. Este representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Agricultura Familiar de Pombos explica que a melhora do volume chuvoso ajudou no desenvolvimento dos frutos. Aumentou o tamanho, né? Porque com a seca vinha mais difícil o tamanho do fruto e a qualidade também do fruto melhora mais. Neste ano, o bom volume chuvoso ajudou os agricultores, que esperam colher 30 mil frutos por hectare até dezembro. O mercado também está favorável e o abacaxi está sendo vendido a R$ 2,00 nos principais centros de abastecimento do Agreste e do Recife. Estou achando bom o preço, estou achando bom, a turma está satisfeita, a chuva boa também veio na hora boa. Me diga uma coisa, esse preço está igual ao ano passado ou aumentou um pouquinho? Aumentou um pouquinho. Quanto é que estava o ano passado? O ano passado estava R$1,10, R$1,20. Agora está por R$2,00. É bem melhor. E você vai conhecer agora uma história muito especial. Uma mulher que faz tratamento de câncer em Mato Grosso do Sul é fonte de inspiração para outras pacientes. Veja o porquê. Hoje ela chega na clínica em que fez a quimioterapia com esse sorriso cheio de esperança e solidariedade. Mas quando começou a combater o câncer, Ana sentiu na perda dos cabelos o golpe mais forte. Primeiro ciclo da quimio, com 15 dias que eu tinha feito, ele não resistiu. Aí eu saí igual uma doida na cidade, em busca de turbante, alguma coisa para tampar, porque assim, é desesperador. Aí eu achei um preto, né? Aí não era eu, só com aquele turbante único, né? Preto. Falei, não combina comigo, eu preciso um de cada cor, um de cada modelo diferente, porque tem que combinar comigo, tem que combinar com as minhas roupas. Aí um dia em casa, eu colocando um que eu tinha ganhado, né? Porque eu até ganhei alguns, né? E um que eu tinha comprado. Aí eu olhei e falei, nossa, é tão confortável, né? Aí eu falei, Falei, Deus, é isso que o Senhor quer de mim. É isso que o Senhor quer que eu faça. Então, assim, eu catei o turbante, fui na minha mãe e falei, mãe, vou fazer turbante para doar. Ela conta que na internet conquistou uma multidão de pessoas empolgadas com a ideia que teve. Sem saber costurar, desmanchou um turbante para usar de molde e com uma máquina de costura que não era adequada para o tipo de tecido que precisava usar, começou. Aí eu falei, nossa, eu preciso arrumar uma máquina. Aí arrumamos uma overlock. E aí, a hora que eu fui buscar, pedi auxílio da mulher, que era uma costureira. Falei, me auxilia só, como que liga, como que desliga a máquina, né? Pra mim saber. A publicação na rede social chamou a atenção de Janaína, da clínica em que Ana fazia o tratamento. A enfermeira se inspirou com a força da paciente e teve uma ideia para abraçar a causa e ajudar outras mulheres na luta contra o câncer. Naquele momento, ela falando, contando, e eu comecei a pensar, por que não todas as pacientes que iniciassem um tratamento recebessem esse apoio? Para que elas melhorassem, elas aumentassem a autoestima. 50% do tratamento, do processo da cura tá em você mesmo. Assim, Ana, a enfermeira Janaína e outras pacientes como Lena encontram a cada dia mais motivos para, a partir da fé, investir na autoestima, na coragem e na luta pela cura. Já fiz 2 cirurgias, mas graças a Deus estou bem hoje em dia. E assim, mas no começo, quando você faz a sessão de quimioterapia, a vermelha, a primeira, que passa 10, 12 dias e você se vê sem cabelo, aquilo ali abate muito você, porque você fala, o que eu vou fazer agora? É como fala, onde eu vou achar coisas para poder usar e as pessoas não estarem te olhando, porque indiretamente elas param e te olham quando vê você careca, né? E elas compartilham cada vez mais com gestos aparentemente tão simples, fé, amor e solidariedade. Em nenhum momento eu desanimei, eu murmurei, eu reclamei. Então, assim, eu acho que Deus sabe de todas as coisas, assim. Isso aqui não é para morte, é para minha cura, é para melhora da minha vida, é para você se autoanalisar e dizer sim, eu vou poder ser melhor a cada dia, né? Eu levo os turbantes para ela sempre estar com a autoestima elevada, gente. Vamos ficar bem para o tratamento seguir em frente da melhor forma possível.
E sem esse amor que ela tem ao trabalho dela para com o nosso paciente, se ela não tivesse esse amor, nós não iríamos para frente, porque às vezes a gente só precisa de uma palavra, às vezes a gente só precisa de um bom dia, um boa tarde, um abraço, para você se sentir melhor. Consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. É isso aí, que bela iniciativa. E o Jornal das 22 fica por aqui. A gente se vê amanhã. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau.